Oi, pessoal, tudo certo por aí? Hoje eu quero compartilhar algo que pode transformar completamente a forma como você enxerga a alimentação e o envelhecimento. Imagina só, um senhor com 88 anos que mal conseguia se levantar da cadeira. Hoje ele caminha todos os dias, com firmeza no parque. E tudo isso aconteceu em apenas 10 semanas. Nada de suplementos caros, nem treinos pesados. Foi apenas uma mudança simples na alimentação. E sabe o mais curioso? Ele não recorreu aos ovos, aquele alimento que todo mundo considera como o queridinho das proteínas. Em vez disso, ele passou a dar prioridade a proteínas específicas, tipos que, segundo a ciência, são ainda mais eficazes do que os ovos na hora de reconstruir e fortalecer a musculatura, especialmente na terceira idade. Quando os exames dele chegaram, os resultados quase não pareciam reais. A taxa de síntese de proteína muscular dele estava quase igual à de alguém 25 anos mais jovem. E o segredo não era comer mais proteína, mas sim escolher os tipos certos, aqueles que contêm compostos biológicos únicos que simplesmente não existem nos ovos. O que eu vou contar aqui pode mudar sua maneira de enxergar o envelhecimento e principalmente o que você coloca no prato. Existem 6 tipos de proteínas que não apenas evitam a perda muscular, elas fortalecem seus músculos, aumentam a resistência e ajudam a retardar os efeitos do envelhecimento. A primeira proteína tem um nome que parece até brincadeira, quase como algo maligno. Mas os efeitos dela são, sem exagero, surpreendentes. Me acompanhe até o fim, porque essa última é de cair o queixo. Agora vamos direto ao que interessa. A sexta proteína é algo que muita gente ignora, a lentilha, uma fonte poderosa e barata que quase ninguém valoriza. Quando pensamos em proteína, o que vem à cabeça é carne, frango, ovos. Proteína vegetal quase nunca entra nessa lista. Mas olha, a lentilha é uma exceção e tanto. Por apenas 50 centavos, uma xícara de lentilha cozida oferece 18 gramas de proteína, mas o diferencial dela nem é esse. O que realmente importa é tudo o que vem junto com essa proteína. Por exemplo, fibra. Uma xícara de lentilha tem 16 gramas de fibra, dividida entre solúvel e insolúvel. Esse tipo de fibra alimenta as bactérias boas do intestino, que produzem uma substância chamada butirato. E o butirato, esse sim, ajuda a reduzir inflamações nos músculos, melhora a resposta à insulina e ainda potencializa a absorção da proteína pelo corpo. Esse elo entre intestino e músculo já tem até nome: eixo intestino-músculo, e os estudos mostram claramente. Quando o microbioma intestinal está saudável, a síntese de proteína nos músculos pode aumentar até 30%. Não é à toa que em regiões chamadas de zonas azuis, onde as pessoas vivem ativas e fortes até os 90 anos ou mais. Lentilhas e outras leguminosas estão presentes no cardápio diário. Outro ponto importante: o amido resistente presente nas lentilhas. Ele se comporta como fibra, ajuda a manter o açúcar no sangue mais estável, dá saciedade e aumenta o gasto calórico na digestão. Isso reduz o acúmulo de gordura e favorece a formação de massa magra. E tem mais: o folato. Uma porção de lentilha tem cerca de 90% da necessidade diária. E 1/3 dos adultos mais velhos tem deficiência desse nutriente. Isso atrapalha a produção de proteína no nível do DNA. Quando essa deficiência é corrigida, os estudos mostram aumento de força muscular em apenas 2 semanas e crescimento de massa muscular em cerca de 5% após 3 meses. O ferro também aparece como um bônus importante. Uma xícara de lentilha fornece 37% da recomendação diária. E se você combinar com alimentos ricos em vitamina C, como pimentão, tomate ou limão, a absorção triplica. Isso favorece a produção de mioglobina, que é essencial para o transporte de oxigênio nos músculos. A quantidade de potássio na lentilha também é maior do que na banana. Isso protege contra cãibras, reduz a perda de cálcio e mantém os músculos mais firmes. E os polifenóis, especialmente nas lentilhas pretas do tipo beluga, combatem inflamações ligadas à degradação muscular. Lentilhas ainda fornecem lisina,
um aminoácido raro em dietas baseadas em vegetais. A lisina ajuda a formar colágeno e a reparar músculos danificados. Quando você combina lentilhas com grãos, a proteína se torna completa e o melhor, são fáceis de preparar. As vermelhas cozinham em apenas 10 minutos, ficam cremosas e ideais para quem tem dificuldade de mastigar. As verdes permanecem firmes, ótimas para saladas. As pretas oferecem o maior poder antioxidante. Se você germinar as lentilhas, o conteúdo de proteína sobe cerca de 20% e a digestão fica ainda mais fácil. O recado é simples: lentilhas não são inferiores aos ovos. Elas são baratas, fáceis de preparar e trazem compostos que protegem a musculatura de forma que proteínas animais não conseguem. Agora, se isso já te surpreendeu, espera até ouvir sobre a próxima proteína, que além de ajudar seus músculos, ainda cuida do seu coração. A quinta da lista é a semente de cânhamo. 3 colheres dessa semente, que custam menos do que um café, entregam cerca de 10 gramas de proteína completa. Mas o mais incrível é que o corpo reconhece essa proteína de forma quase imediata. Isso acontece por causa da edestina, um tipo de proteína muito parecida com aquela presente no plasma humano. Por isso, ela exige pouco esforço digestivo e é absorvida rapidamente. É como se o corpo reconhecesse essa proteína como algo familiar, algo que já conhecia desde a juventude. Mas a semente de cânhamo não é só proteína. O perfil de gordura dela é fantástico. A proporção entre ômega 6 e ômega 3 é de 3:1, um equilíbrio ideal para reduzir inflamações e nutrir a musculatura, comparando com os ovos, que têm uma proporção de até 20:1. O contraste é imenso. Além disso, essas sementes contêm GLA, ácido gama-linolênico, uma gordura rara que vira DGLA no corpo, ajudando a combater inflamações diretamente nos músculos. Estudos mostram que o GLA pode reduzir dores musculares em até 40% após o exercício físico em adultos mais velhos, e ainda acelera a recuperação. Outro destaque é a arginina, um aminoácido que dilata os vasos sanguíneos, melhora a circulação e facilita a entrega de nutrientes para os músculos. Depois dos 70, a circulação naturalmente diminui, dificultando a recuperação muscular. A arginina, além de restaurar o fluxo, também estimula a liberação de hormônio do crescimento, que cai cerca de 50% entre os 40 e os 70 anos. Quando consumida após exercícios ou antes de dormir, a arginina pode aumentar essa liberação em até 30%, favorecendo diretamente a regeneração muscular. A semente de cânhamo também é rica em magnésio. 3 colheres chegam a fornecer quase metade da recomendação diária. E mais de 80% dos idosos têm deficiência de magnésio, o que causa cãibras, fraqueza e recuperação lenta. O magnésio ativa a vitamina D, essencial para a força muscular, ou seja, se você combina salmão com sementes de cânhamo, o efeito de recuperação é ainda mais potente. E tem mais ferro, zinco, fósforo. Tudo isso ajuda no transporte de oxigênio, na construção de proteínas e na produção de energia dentro dos músculos. Se consumir junto com alimentos ricos em vitamina C, como laranja ou pimentão, a absorção do ferro aumenta ainda mais. A coloração verde dessas sementes vem da clorofila, que melhora o transporte de oxigênio, combate a fadiga e ajuda a eliminar resíduos acumulados nos músculos. E o melhor, não precisa cozinhar nem refrigerar. Dá para jogar em cima do iogurte, da aveia, da salada, ou comer puro como um lanchinho. O sabor lembra sementes de girassol, bem suave. Comece com 1 colher por dia e vá aumentando conforme o corpo se adapta. Impressionante, não é? Mas ainda tem mais. A próxima proteína fortalece os músculos e protege as articulações ao mesmo tempo. Dando continuidade, a quarta proteína é o salmão selvagem. Ele entrega algo que os outros alimentos de origem animal, como os ovos, simplesmente não conseguem: a capacidade de reparar o tecido muscular danificado lá no nível celular. Cada porção oferece em torno de 22 gramas de proteína de altíssima qualidade.
Mas o verdadeiro diferencial está nas gorduras do tipo ômega 3, especialmente o EPA e o DHA. Esses ácidos graxos atuam como lubrificantes naturais, mantendo a flexibilidade e o funcionamento das fibras musculares envelhecidas. Com o passar do tempo, a inflamação no corpo funciona como uma ferrugem, corroendo lentamente os músculos. Os ovos até fornecem material de construção, mas não impedem essa erosão. Já os ômega 3 fazem exatamente isso, bloqueiam esse processo inflamatório. E tem algo que o salmão oferece, que os ovos quase não têm: vitamina D. Uma única porção de salmão selvagem contém em média 1.000 unidades internacionais dessa vitamina. E além de ajudar na absorção de cálcio, a vitamina D também ativa diretamente a produção de proteína nos músculos. Corrigir essa deficiência em pessoas mais velhas pode aumentar a força muscular em até 20%. A cor rosada do salmão? Ela vem da astaxantina, um antioxidante raro com poder 6.000 vezes maior que a vitamina C no combate aos radicais livres. A astaxantina protege as mitocôndrias, as usinas de energia das células, aumentando a resistência e diminuindo a fadiga. Em estudos, ela foi capaz de elevar a resistência muscular em quase 40% entre idosos. O salmão selvagem ainda oferece selênio, em torno de 40% da necessidade diária por porção. Esse mineral ativa uma enzima chamada glutationa peroxidase, que protege os músculos do estresse oxidativo. E mais, contém cerca de 1 grama de creatina, que melhora a contração muscular e aumenta o desempenho entre 5% e 15% quando associada a um bom estímulo físico. Para melhores resultados, o salmão selvagem do Alasca é o mais indicado. Comparado ao salmão de cativeiro, ele tem níveis maiores de ômega 3, mais vitamina D e astaxantina natural, sem corantes artificiais. O preparo também faz diferença. Cozinhar no vapor ou assar levemente ajuda a preservar os ácidos graxos delicados. E um toque de limão realça o sabor, evita a oxidação e ainda melhora a absorção de ferro. Ah, e se o orçamento estiver apertado? O salmão selvagem em lata é uma excelente opção. Inclusive, os ossos são tão macios que podem ser consumidos, fornecendo cálcio extra. Algumas pessoas até misturam com iogurte natural e ervas, fazendo uma refeição rica em proteína e probióticos que fortalece tanto os músculos quanto o intestino. E a próxima proteína trabalha de forma silenciosa enquanto você dorme, alimentando os músculos durante toda a noite. Essa é a terceira proteína, o famoso soro do leite, também conhecido como whey protein. Quando comparado com ovos, o whey tem um efeito muito mais rápido e potente na construção muscular, mesmo em pessoas com mais de 90 anos. Pesquisadores da Universidade McMaster testaram o whey contra ovos em adultos acima dos 75 anos e os resultados foram tão surpreendentes que precisaram repetir os testes 2 vezes para confirmar. O grupo que usou whey ganhou o dobro de massa muscular em comparação ao grupo que consumiu ovos. E não era por estarem comendo mais, mas sim pela forma como o whey age dentro do corpo. Com o envelhecimento, o tempo que os músculos conseguem utilizar a proteína após uma refeição diminui bastante. Para ativar o crescimento muscular, o corpo precisa de uma onda rápida de aminoácidos. O whey faz isso em cerca de 1 hora. Já os ovos demoram entre 3 a 4 horas para serem digeridos. E nesse tempo, os músculos já perderam a chance de aproveitar. O grande destaque do whey é a leucina. Esse aminoácido liga o interruptor da construção muscular. Uma porção de ovos tem cerca de 1,3 gramas de leucina. Já o whey oferece até 2,5 gramas. Depois dos 70, o ideal é consumir algo próximo de 3 gramas de leucina de uma só vez para despertar os músculos. Isso significa que seriam necessários 5 ovos para alcançar o efeito de apenas 1,5 colher de whey. Além da leucina, o whey também contém os outros BCAAs, isoleucina e valina, que fornecem energia e protegem os músculos durante o esforço. E não para por aí. O whey tem anticorpos naturais chamados imunoglobulinas, que reduzem inflamações intestinais ocultas.
algo que pode dificultar a absorção de proteína nos idosos. Outro composto do whey, o glicomacropeptídeo, estimula um hormônio que regula o apetite e também melhora a resposta à insulina. Com uma insulina mais eficiente, a proteína é direcionada para os músculos e não armazenada como gordura. Lembro de uma senhora de 92 anos que passou a colocar o whey no café da manhã. Ela batia com frutas vermelhas congeladas e um toque de canela do Ceilão. As frutas protegiam a proteína durante a digestão e a canela aumentava em até 20% a eficiência da insulina, ou seja, mais proteína chegando onde precisa. Se você é sensível à lactose, escolha o whey isolado, que praticamente não contém lactose. Caso contrário, o whey concentrado ainda traz compostos que fortalecem o sistema imunológico. Sempre misture com líquidos frios para preservar a estrutura da proteína. E consuma até 30 minutos depois de preparar. O whey não é só um suplemento. Ele funciona como um gatilho que desperta os músculos para crescer, mesmo com o tempo jogando contra. A segunda proteína funciona no sentido oposto do whey. Em vez de agir rápido, ela age devagar. Durante toda a madrugada, essa é a caseína encontrada em grande quantidade no queijo tipo cottage. Durante o sono, o corpo costuma degradar o músculo para obter energia. Em idosos, esse processo é ainda mais acelerado. E por isso muitos acordam mais fracos dia após dia. O cottage é rico em caseína, uma proteína que se transforma em um gel no estômago, liberando aminoácidos de forma constante por 6 a 8 horas. Em um estudo holandês, idosos que consumiram cottage antes de dormir conseguiram continuar produzindo proteína muscular enquanto dormiam. É como acionar um botão contra a perda muscular no meio da noite. O cottage também possui compostos que ajudam a baixar levemente a pressão arterial e induzem um sono mais profundo. E um sono de melhor qualidade aumenta a liberação de hormônio do crescimento, o sinal natural do corpo para regeneração. Boa proteína leva a um bom descanso e o bom descanso traz músculos mais fortes. Nutricionalmente, uma xícara de cottage cobre 90% da necessidade de selênio, mineral que muitos idosos não consomem o suficiente. A deficiência de selênio está ligada à fadiga e à fraqueza muscular. Ele também oferece 14% do cálcio necessário por dia, essencial tanto para os ossos quanto para a contração muscular. Traz 38% da vitamina B12, fundamental para o uso da proteína, e 30% de fósforo, que alimenta o ATP, a energia usada por cada fibra muscular. É um alimento macio, fácil de digerir e não precisa cozinhar. Ideal para quem tem dificuldades para mastigar ou baixa acidez estomacal. O sódio natural dele ajuda na hidratação e na circulação. Se quiser reduzir o sal, basta enxaguar rapidamente. Isso corta o sódio em 40% sem perda de proteína. Muita gente transforma o cottage em um lanchinho noturno. Mistura com linhaça para adicionar ômega 3, nozes para trazer mais arginina, ou até mesmo mel, e congela para virar uma versão leve de sorvete. O resultado? Acordam menos rígidos, mais dispostos e com mais força no dia seguinte. O cottage protege os músculos enquanto você dorme. Mas a proteína mais surpreendente de todas ainda está por vir. A número 1. Tem um nome polêmico, se chama seitan, parecido com a palavra Satã. Mas o que ela faz? É uma bênção para os músculos. Em um estudo da Universidade de Washington, adultos mais velhos que consumiram ômega 3 em quantidades equivalentes a comer salmão 3 vezes por semana ganharam 6% a mais de massa muscular, sem alterar a rotina de exercícios ou a alimentação em geral. Mais do que isso, o corpo dessas pessoas se tornou mais sensível à proteína, aproveitando melhor todos os nutrientes. Isso acontece porque os ômega 3 se incorporam diretamente na membrana das células musculares, tornando-as mais flexíveis e responsivas aos sinais de crescimento. Eles também ativam o mTOR, o principal regulador da síntese de proteína, ao mesmo tempo em que reduzem substâncias inflamatórias como TNF-alfa e interleucina 6. Vamos finalizar. O seitan, também conhecido como carne de glúten,
É feito a partir da proteína do trigo chamada glúten vital. Tem textura firme, sabor marcante e é extremamente rico em proteína. Para se ter uma ideia, 100 gramas de seitan contém 39 gramas de proteína. Isso é equivalente a alguns dos cortes mais ricos de carne bovina. Mas a grande vantagem? Toda essa proteína vem sem o fardo que os alimentos de origem animal carregam. Nada de gordura saturada pesada, nada de inchaço abdominal, nem os efeitos inflamatórios comuns das carnes vermelhas. O seitan é especialmente útil para pessoas mais velhas por um motivo simples: ele é de fácil digestão. Quando o trigo é processado para virar seitan, a maior parte do amido e da fibra é retirada, sobrando uma massa densa de proteína que o corpo consegue absorver com mais rapidez. E como a digestão tende a desacelerar com o passar dos anos, essa facilidade faz toda a diferença. Se quiser potencializar ainda mais os efeitos, combine o seitan com alimentos ricos em vitamina C, como pimentão, brócolis ou couve. O ferro presente no seitan é de origem vegetal e o corpo o absorve muito melhor quando há vitamina C na refeição. Esse pequeno cuidado transforma o prato em um aliado ainda mais poderoso para uma saúde muscular e a disposição. E a grande lição de tudo isso? Perder massa muscular com a idade não é um destino inevitável. Mesmo depois dos 70 anos, com as proteínas certas, o corpo ainda consegue reparar, reconstruir e se manter forte. Assim como aquele senhor de 88 anos que mal conseguia se levantar e agora caminha todo dia no parque. Os ovos têm seu lugar, sim. Mas a ciência é clara. Existem escolhas mais inteligentes. Alimentos que protegem os músculos, reduzem a inflamação e garantem autonomia por muito mais tempo. Tudo isso está ao seu alcance. Em alimentos simples, acessíveis e saborosos, lentilhas, sementes de cânhamo, salmão selvagem, whey protein, queijo cottage e seitan. Ao incluir esses itens no seu dia a dia, você não está apenas comendo proteína, está escolhendo energia, bem-estar e qualidade de vida. Espero que essas informações tenham te dado algo novo para pensar. E agora me conta, qual desses alimentos você vai experimentar primeiro? Compartilhe sua escolha. E se quiser continuar recebendo dicas que podem transformar sua saúde, é só seguir acompanhando por aqui. Muito obrigado por estar comigo até agora. E que a força te acompanhe, não importa a idade. Um estudo publicado em 2022 na revista Clinical Nutrition Aspen mostrou que idosos que consumiam proteínas vegetais como o seitan conseguiram preservar 21% a mais de massa muscular magra quando comparados a quem seguia uma dieta mista tradicional. Ou seja, além de ser nutritivo, ele realmente protege os músculos. O seitan também tem baixo teor de gordura e carboidrato. Isso o torna ideal para quem está lidando com diabetes, colesterol alto ou quer manter o peso sob controle. É proteína pura, sem picos de glicemia, sem calorias desnecessárias. E olha que maravilha! O seitan é versátil na cozinha, ele tem uma textura carnuda, muito mais satisfatória do que tofu ou tempê. Dá para cortar em tiras e fazer refogados, grelhar com alho e azeite, assar em fatias para um churrasco vegetal, ou marinar e preparar ao forno, imitando pratos clássicos com um sabor encorpado e reconfortante.